falar de conceitos de psicodiagnóstico, né? Para alguns de vocês não é nenhuma novidade, porque já passaram pela disciplina de psicodiagnóstico, mas a gente entende que é importante relembrar essa parte conceitual antes de entrar na testagem propriamente dita e depois da integração de dados, para solidificar o que a gente está discutindo aqui, né? Então, primeiro, fazer essa diferença do que é avaliação psicológica e do que é testagem, e depois disso, fazer uma diferença do que é avaliação psicológica no contexto clínico e avaliação psicológica no contexto de seleção. Eu tenho aqui, por exemplo, pelo menos uma, né, desde que eu conheço, que é a Andressa, que hoje atua, né, atuará aí quando voltarem as atividades no contexto da avaliação psicológica, mas uma avaliação psicológica com caráter mais seletivo, que é diferente do que a gente vai tratar aqui, né? Na FGS nós temos também o curso de extensão de recrutamento e seleção. Aí vocês perceberão que a visão, a forma como eu interpreto, o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada no processo de avaliação são invertidos, né? Então, a gente vai discutir bem o que é essa diferença de testagem do que é avaliação, quais são as características da avaliação clínica e o que é que na atualidade a gente entende como sendo um conceito de avaliação clínica. Oi, Silvana. Levantou a mão? Boa noite, professora. É que Boa tinha uma noite. falando liberação, colocou lá no grupo. Não sei Sim, se já ela está para entrar. aqui já entraram. Tá ok, professora, obrigada. Desculpa incomodar. Não, imagina, sempre que tiver alguém lá no grupo pedindo liberação, às vezes quem está dando aula pode não ver, mas você sabe qual é o nome? Não, não. Só vi a Aqui, mensagem do aqui para mês. mim, aqui para mim não tem ninguém pendente de pedido de ingresso, tá? Mas qualquer coisa vamos sinalizando, principalmente se eu tiver com slide, porque quando a gente abre o slide, eu já não consigo ver tão claramente a turma. Então, a qualquer momento me interrompam para qualquer coisa, seja para avisar que um colega tem que entrar, ou seja para fazer uma pergunta, tá? Isso é uma coisa que eu gosto sempre de brifar aqui com os meus alunos. Não precisa esperar o final da aula para fazer uma pergunta. Teve uma dúvida no que eu estou falando? Aproveita aquele momento, levanta a mão, me chama e a gente vai discutir aquele ponto, tá? Eu prefiro que as perguntas sejam no ato, porque às vezes quando a gente deixa passar, a gente acaba esquecendo de fazê-las, né? Então, vamos lá. A pessoa está chegando por aí. Está chegando, boa noite. Vitória, Valéria, Leliane, Jussara, Marcelo. A aula, apesar de já estar gravando, nós vamos iniciar o nosso conteúdo agora. Estávamos esperando por vocês. Professora, Oi? é sobre a primeira aula. Como é que a gente vai pegar ela? Ela está gravada nesse mesmo canal? Não, a primeira aula de vocês tem um link de acesso, que é o que a gente chamou de aula inaugural. O que teve um erro na gravação que vai ser regravada é a aula da semana passada, de responsabilidades. A primeira aula você pode pegar com a Pamela. Ela vai liberar o acesso para o senhor ou vai mandar o vídeo, Ah, tá. tá bem? Que é a aula de apresentação dos conceitos. Vocês conseguem ver meu PowerPoint? Sim. Sim? Vamos primeiro pensar o que é a avaliação psicológica. Normalmente, quando as pessoas pensam em avaliação psicológica, elas pensam em uma foto. Então, elas entendem que isso, em alguns momentos, foi até motivo de pensar na avaliação psicológica como alguma coisa que estigmatiza, como se nós estivéssemos sendo taxativos ou deterministas com relação àquele sujeito. E a avaliação psicológica, ela tem como proposição entender uma dinâmica. Então, ela não,
A apresentação saiu, Fernanda. Ela não tem como objetivo mostrar para gente uma foto. Conseguem ver agora? Voltou. Ela não tem como objetivo mostrar para gente uma foto estática. Ela tem como proposição nos permitir entender a dinâmica desse sujeito para fazer inferências a respeito dele. Então, quando a gente fala de pensar em ações futuras, eu posso estar me referindo a se esse sujeito pode colocar uma sociedade em risco ou não. Eu posso estar buscando entender essa dinâmica para saber se ele pode adotar uma criança ou não, para saber se ele pode assumir um cargo ou não, para saber se esses comportamentos podem se desdobrar em fenômenos patológicos ou não. Então, a proposição da avaliação psicológica não é fazer uma foto de um sujeito, mas entender aquela dinâmica para, a partir dessa dinâmica, conseguir fazer inferências. Então, quando eu falo de propor, pensar, fazer orientações futuras, é fazer uma inferência. Se eu dizendo, bom, se a Andresa tem atenção concentrada média superior, se ela tem inteligência superior, se ela tem memória média, isso significa que a Andresa será capaz de exercer essa tarefa. Se a Jussara tem controle emocional na média, tem agressividade na média, tem memória na média, tem atenção na média, isso me faz crer que a hora que ela estiver diante de uma situação de risco, ela, ainda que portando arma, não vai colocar a vida das pessoas em risco, porque ela vai ser capaz de controlar os impulsos. Ou eu posso prever que esse adolescente que tem um score de ansiedade muito alto, se sente muito vulnerável nos ambientes sociais, está caminhando para um transtorno de ansiedade generalizada. Então, percebam que, ainda que eu te diga algo no sentido de, neste momento, você tem tal coisa, esse não é o meu principal objetivo, tá? O meu objetivo é fazer inferências, é pensar ações futuras. Então, mesmo quando nós estamos num contexto clínico, onde às vezes eu não estou diante de um diagnóstico preventivo, né? Então, o João tem, nesse momento, tal transtorno, tá? Ele reúne as características suficientes para que eu possa entender que ele tem transtorno X. Ainda que eu diga que naquele momento ele já tem esse fenômeno, o meu interesse é na desconstrução dele, é em pensar estratégias que possam fazer com que esse comportamento tenha uma remissão, tenha controle. Então, ainda que no contexto clínico, frequentemente a gente se depare com um transtorno, o diagnóstico não tem, na maioria dos casos, e a gente vai fazer essa distinção, o diagnóstico não tem como principal objetivo dar um nome. O diagnóstico tem como principal objetivo entender essa dinâmica para que eu possa pensar em como é que eu vou desconstruí-la. Às vezes, nesse percurso, eu acho um nome. Oi? Tá, vai com Deus. Vou pedir só para todo mundo mutar o áudio. Podem abrir quando quiserem fazer perguntas, mas só para não interromper. Então, às vezes, nesse percurso, eu acho um nome. Eu posso me deparar com um transtorno. Mas o objetivo do psicodiagnóstico, na maioria dos casos, não é identificar o transtorno, mas sim entender essa dinâmica para que, a partir dessa dinâmica, eu possa pensar ações futuras. Existem casos em que o objetivo é identificar o transtorno? Às vezes, para o teu paciente, para o teu cliente, sim. Mas ainda que para ele o objetivo seja este, isso não te tira a responsabilidade de falar do prognóstico, tá? Então, agora, semana passada, nós fizemos, agora, terça-feira, segunda-feira, eu dei uma devolutiva de uma paciente de 17 anos, e o objetivo da avaliação dela
é que o pai, que é servidor público, tenha direito a um modelo de trabalho diferente para poder acompanhar a filha nas práticas terapêuticas. Para que ele tenha esse direito, nós precisamos ele precisa do diagnóstico que mostra que ela tem transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, qual o objetivo desse pai? O diagnóstico, tá? O objetivo dele principal é encontrar um nome, porque a partir desse nome ele tenha garantido o direito dos benefícios. Então, crianças às vezes precisam de um diagnóstico para ter direito à sala de recursos, ou, enfim, precisam de um diagnóstico para comprovar que se afastaram da escola por conta de uma determinada patologia, mas isso é uma exceção, tá? Normalmente, os nossos pacientes, quando vêm fazer o psicodiagnóstico, eles vêm em busca de tratamento. Então, a nossa avaliação não se esgota no nome, tá? E o propósito dele é entender essa dinâmica para que eu possa pensar ações futuras para reverter esse caso, se necessário. E é importante a gente entender que isso é uma busca sistemática de conhecimento, né? Uma busca complexa e sistemática de conhecimento, o que nos afasta da ideia de uma testagem. Então, quando eu falo de avaliação psicológica e de testagem, eu não estou falando de sinônimos. A testagem psicológica ocorre num processo predominantemente de utilização de testes, onde eu aplico, levanto os testes e concluo. E isso existe? Existe. Se você faz uma avaliação psicológica para concurso público, por exemplo, agora a gente acabou de fazer PRF, é testagem, tá? Então, por determinação de uma resolução, não pode ter nenhum instrumento de coleta de dados no concurso público que possa ter interferência de subjetividade do psicólogo. Então, eu não posso entrevistar, eu não posso observar, eu não posso utilizar testes onde a minha observação seja parte do levantamento, como nos testes projetivos, por exemplo. Então, o que eles fazem é uma testagem, tá? Eles fazem teste o dia todo, manhã e tarde. E a maneira que se tem de mensurar esse comportamento é, às vezes, fazendo essas avaliações de forma cruzada, tá? Mas eles fazem testagem. É muito incomum, só em condições muito específicas, né, como concurso público, em que as pessoas fazem testagem psicológica. O Detran, às vezes, faz testagem psicológica, embora na resolução determine que seja avaliação psicológica. Então, vocês deveriam ser entrevistados, ao menos, no Detran. Para porte de arma de fogo, embora a resolução traga ali de forma é uma determinação, é uma imposição jurídica de que você tem que utilizar uma bateria de testes. Ela diz, tem que ser memória, tem que ser atenção dividida e alternada, tem que ter um teste expressivo, tem que ter um teste projetivo, tem que ter entrevista. Qualquer processo que tenha instrumentos que não sejam testes, desconfigura enquanto testagem e se configura enquanto avaliação psicológica. Então, a avaliação psicológica, ela é a utilização de métodos e técnicas para que você possa entender essa dinâmica psíquica do sujeito e fazer inferências futuras. O que muda nesse processo? Você tem contextos em que a resolução vai dizer para você que tipo de técnicas ela permite. Em alguns outros, quando não há nenhuma resolução específica, o conselho deixa explícito para a gente das normativas que para ele a avaliação psicológica pode ser composta por observação, pode ser composta por entrevista, pode ser composta por sessões lúdicas, pode ser composta por dinâmicas de grupo e também por testes psicológicos. Então, assim como quando eu falo de avaliação psicológica e testagem psicológica, eu não estou falando de sinônimos, quando eu falo de avaliação psicológica, não está implícito que eu utilizei testes psicológicos. Eu posso usar ou não. E o conselho nos dá
esse amparo para isso. Então, o seu cérebro pode fazer uma sessão lúdica com uma criança de 5 anos, 2, 3 sessões lúdicas, entrevistar a mãe e dar um diagnóstico? Pode. A Jussara pode observar numa dinâmica de grupo e, a partir dessa dinâmica de grupo, concluir qual é o candidato que ela quer para a vaga dela e nomear isso como uma avaliação psicológica? Pode. A Andressa pode sentar lá no fundo de uma sala de aula e observar a dinâmica das crianças em sala e escolher, a partir dessa observação, alguém para participar do projeto e nomear esse processo como avaliação psicológica? Pode, tá? Então, o método que você vai utilizar para fazer a sua avaliação psicológica, você tem autonomia para escolher. Se ele vai ser misto, né? Eu entendo que misto, tá bem? Mas isso sou eu, né? E que nesse mix eu vou colocar testes psicológicos. Então, eu posso observar e utilizar testes, eu posso entrevistar e utilizar testes, eu posso entrevistar, observar e utilizar testes. O conselho ampara a gente com relação a isso, porque ele entende que o psicólogo é um especialista do comportamento humano e que ele pode utilizar de múltiplos recursos para fazer a sua avaliação psicológica, inclusive observar. Então, quando você está lá no seu consultório, você é profissional clínico, psicoterapia, atende seu paciente uma vez, entrevista, atende de novo, entrevista, observa o comportamento dele, pega o relato da escola e diz que essa criança tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o que você fez foi uma avaliação psicológica, ainda que não tendo utilizado teste psicológico. Então, quando alguém disser para vocês que não faz avaliação psicológica, no contexto clínico, isso é impossível, porque psicoterapia é tratamento, e você não trata aquilo que você não sabe o que é. E se você está intervindo sem saber o que é, você está intervindo errado, tá? Então, às vezes, alguns colegas se confundem nessa parte conceitual. O que eles podem não utilizar é teste psicológico, mas isso não significa que eles não estejam fazendo avaliação psicológica. A avaliação psicológica é qualquer processo de tomada de decisão oriundo de um psicólogo. Então, você pode utilizar testes psicológicos? Pode, em alguns contextos, nós vamos dizer que até deve. Em alguns contextos, vocês não vão ter escolha, será uma obrigatoriedade, mas isso não é sinônimo. Então, se eu hoje eu sou psicóloga da Sebrasp, eu posso, em algum momento, que é quem faz os portes de arma de fogo federal, em algum momento eu posso decidir não aplicar teste? Não, não posso. Porque tem uma resolução que diz que no teste, para fazer avaliação psicológica para o concurso público, tem que utilizar teste psicológico. Eu vou fazer uma avaliação para porte de arma de fogo. Eu posso não utilizar teste? Não posso. Porque a Polícia Federal diz que você tem que, né, fazer pensamento expressivo, projetivo, teste de memória, atenção concentrada e difusa. Mas Vou fazer avaliação. Você pode escolher o instrumento dentro do tipo de memória, os instrumentos que eu escolhi. Isso aí, ele te dá autonomia para fazer escolha de qual. Então, ele diz, ó, tem que ter atenção concentrada, mas você pode escolher entre o AC, PA com FF, BPA, né? Até porque quando tem uma normativa de uma prática como essa, é uma normativa nacional. E alguns testes psicológicos têm mais ou menos evidência de validade por conta das tabelas em determinadas regiões. Então, ele não pode dizer para você tem que ser o AC. Ele pode dizer para você tem que ter atenção concentrada. Agora, qual você pode escolher, tá? Agora, nós temos outros contextos, como a cirurgia bariátrica, e que ele diz para mim, você precisa fazer avaliação psicológica. E ele diz o que é que eu tenho que investigar. Então, não pode ter psicose, não pode ter depressão grave, com ou sem ideação suicida. Ele diz o quê, mas ele não diz como, tá? Então, eu só trabalho com avaliação psicológica, eu não trabalho com intervenção. Então, se a Andresa chega no meu consultório para fazer avaliação psicológica, eu não tenho um histórico dela, eu vou testar.
porque a Andressa chega no meu consultório com a intenção de fazer cirurgia bariátrica. Então, qualquer característica que possa afastar ela desse objetivo, ela vai mentir para mim. Mas se a Ana Carolina está atendendo a Andressa há 1 ano, está lá em psicoterapia semanalmente, e aí elas vêm construindo juntas essa possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica. À medida que a Ana Carolina está atendendo ela está observando, ela está entrevistando, e ela pode sim emitir um atestado psicológico dizendo que ela está apta. Ela não vai precisar aplicar um teste como eu terei que aplicar, porque eu nunca vi a Andressa, tá? Então, falar de avaliação psicológica, ele pode acontecer em contextos distintos e de maneiras distintas, mas todos são avaliação psicológica. Então, independente do percurso que eu vou seguir, quando eu nomeio alguma coisa, ou quando eu digo que você pode ou não pode fazer alguma coisa, que é apto ou inapto a fazer alguma coisa, o nome disso é avaliação psicológica, tá? O que a gente encontra como problemática hoje e o que faz com que a Juliana Alcides seja um marco nessa literatura? Então, no Psicodiagnóstico 5, que é um dos livros que eu vou indicar para vocês como referência no final dessa aula, ela diz: eu sugiro que vocês utilizem, porque em alguns contextos você vai se deparar com avaliações que são avaliações compulsórias, ou seja, ainda que a pessoa ela esteja pagando por essa avaliação, ela esteja indo com as próprias pernas, ela vai autossugestionada, ou ela vai em busca de um resultado que a favoreça. Então, quando a gente pensa na avaliação psicológica, né, foi uma das nossas conversas no início da nossa primeira aula, a avaliação psicológica acompanha a história da psicologia. Ela não surgiu agora, né? Então, desde que se pensa, quando Freud hipnotiza um paciente para extrair ali conteúdo, né, recalcado, ele está fazendo uma avaliação psicológica que depois foi substituída pelos testes projetivos. Só que no contexto clínico, que é o que a gente está discutindo aqui, predominantemente, que é o psicodiagnóstico, a pessoa vai em busca de ajuda. Então, estamos em família aqui, né? Então, ela mente menos, tá? Então, ela está indo entender qual é o fenômeno que ela está, que está deixando desconforto nela, que está impactando o desempenho dela. Então, ela tende a ser mais voluntária. Mas, ainda assim, você vai se deparar com um paciente que não sabe falar sobre aquele sentimento, que não reconhece aquele sentimento, ou que aquela experiência gerou nele uma sensação tão desagradável que ele jogou para o inconsciente. Então, muitas vezes os testes eram utilizados no contexto clínico para se deparar com para buscar essa informação, tá? Que não era verbalizada porque era inconsciente. Os testes projetivos são desenvolvidos para isso, tá? Se você lê lá a teoria do HTP, ele vai dizer, tem como objetivo buscar aquele conteúdo que é um conteúdo inconsciente. Só que com o passar do tempo, nós fomos nos inserindo em outras áreas, onde esse conteúdo é consciente, mas o paciente não quer falar, tá? Então, se você pensa do papel do psicólogo hoje no contexto da perícia, por exemplo, boa parte do tempo a pessoa sabe o que aconteceu. Ela sabe se ela tem responsabilidade ou não, mas ela não vai falar, tá? Se ela vem fazer cirurgia bariátrica, ela vai pesquisar tudo que ela pode, que ela não pode fazer, e ela vai filtrar essa informação. Ela vai narrar para você o que para ela é favorável. Então, a utilização dos testes psicológicos hoje, ainda que numa prática clínica de consultório, se tornou uma ferramenta importante, porque a qualquer momento você se depara com um paciente que, ainda que verbalize aquele processo como clínico, isso pode ter outros desdobramentos. Então, não serão poucos os casos em quero fazer uma avaliação psicológica porque o meu filho está muito ansioso. Daqui a pouco, o meu filho está muito ansioso porque eu me separei e ele fica muito desconfortável na casa do pai. Então, eu quero um áudio seu, Marcelo, para eu entrar com o pedido da visita assistida. Tá? Atendi um caso agora recentemente. Conflitos
diversos com a família, com pai, mãe, filho, segunda separação, e aí o filho deu um ultimato: ou você se trata, ou eu também vou te abandonar. E aí a pessoa falou: não, eu preciso de ajuda porque eu tô pensando em me matar, porque eu tô depressiva. E vai fazer avaliação psicológica para responder essa demanda. Ela vai em busca de um diagnóstico de depressão. E tudo que eu perguntar para ela, porque a internet está aí para isso, né? Eu tenho alguns artigos que falam sobre cibercondria, que é justamente isso. A Carol está, inclusive, pesquisando isso aí no TCC dela. Da busca de conteúdo por saúde na internet. Então, ela vai dizer: estou depressiva, ela vai estudar que é depressão, e ela vai chegar no seu consultório desse jeito, fingindo não ter nenhum ânimo, com o cabelo todo despenteado, e verbalizando que ela quer se matar. Então, essa é a vulnerabilidade de quando você faz uma avaliação psicológica baseada em técnicas. Porque o teu paciente pode, de acordo com o interesse dele, manipular esse dado. E o que você tem como dado é aquilo que você está vendo. Essa é a diferença de um diagnóstico psicológico e um diagnóstico psiquiátrico. Né? Então, por que é que o psiquiatra às vezes dá uma desconfiada e encaminha para fazer avaliação psicológica? Porque ele sabe que em alguns casos ele fica vulnerável porque o que ele tem de informação é o que o paciente está falando. Não é isso? Então, nós aqui, que se não somos psicólogos já formados, estamos perto disso. Se a gente quiser manipular um psiquiatra ou qualquer médico, a gente manipula. Né? Eu tive uma vez, eu fui no Hospital das Clínicas e a família da minha mãe é toda cardíaca. E eu estava sentindo o braço muito dormente. Se eu ficar nervosa, as minhas mãos ficam dormentes, os meus braços ficam dormentes. E eu imaginei que era ansiedade, mas não custa nada, né? E aí fui lá e falei: olha, eu vim porque eu tô sentindo tal coisa, eu acho que é ansiedade. Me apresentei, né? Falei: sou psicóloga, eu acho que isso é ansiedade, mas de qualquer forma eu vim aqui porque pode não ser e tal. Aí ele foi lá, verificou minha pressão e viu que estava normal e falou: você quer um medicamento? Então, assim, eu poderia ter inventado, inclusive, porque eu sou psicóloga. Na verdade, que ele não pediu meu CRP. A partir do momento que você conhece os sintomas, a chance de você conseguir manipular um profissional é maior. E é por isso que a gente utiliza testes com muita frequência em avaliação psicológica, tá? Porque eles nos trazem esse norte e conseguem buscar informações sem que o sujeito manipule. Então, se eu estou falando de uma habilidade cognitiva, aquela prova que eu vou aplicar, porque os testes que são provas controladas, né? Então, eu vou aplicar tarefas, vou controlar o tempo e eu vou verificar se ele consegue responder de forma adequada. Quando eu falo dos testes projetivos ou dos testes expressivos, são tarefas que vão evocar naquele sujeito um determinado conteúdo sem que ele consiga manipular, porque ele não sabe de fato o que aqueles estímulos proporcionam, aonde eles querem chegar. Então, a frequência dos testes psicológicos se dá por isso, mas não por uma obrigatoriedade. Então, exceto em contextos específicos, onde tem uma resolução que diz tem que, falamos de algumas aqui, você pode escolher quais vai usar, como vai usar e se vai usar, tá? Então, se você vai trabalhar, você que está aqui, de repente, fazendo o curso de avaliação psicológica, porque você quer incorporar a avaliação psicológica na sua prática clínica, tem paciente que você vai usar, tem paciente que você não vai usar. Tem paciente que narra com clareza o que ele está sentindo, consegue trazer para você uma anamnese, você olha o paciente e não enxerga nenhuma lacuna, nenhuma incoerência no que ele está falando, com o que o corpo dele está expressando. Você precisa submeter ele a um processo longo de avaliação psicológica? Não. Mas tem paciente que vai dizer: não sei. Talvez. Não sei dizer para você o que eu estou sentindo. Acho que sim. Acho que não. Entende? E aí, se você quer mapear mais claramente aquele fenômeno para propor uma intervenção, você vai utilizar alguns instrumentos, tá? Então, quando eu penso em avaliação psicológica e testagem, já vou te chamar, sabe? Avaliação psicológica e testagem, é importante a gente entender que não são sinônimos. Testagem significa eu vou utilizar só as ferramentas. Não tem
nenhum fenômeno de observação, né, de investigação pelo psicólogo. E quando eu falo de um processo de avaliação psicológica, é um processo de investigação feita pelo psicólogo, onde eu posso utilizar testes ou não, tá? Oi, Marcelo, pode falar. Eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo o Marcelo? Não estou ouvindo ele. Vê se você consegue consertar para a gente. Senão você vai digitando e eu volto. Alguém tem alguma pergunta para fazer até aí? Tá tudo bem? Fernanda, você tem alguma experiência em avaliação psicológica para processos de adoção no Brasil? Uhum. Podia falar um Alguns pouquinho? casos. Posso. Não vou conseguir aprofundar muito aqui, né? Porque é uma aula sobre isso. Mas quando você faz qualquer avaliação que tem como prerrogativa o cuidado com o outro, não existe perfil para cuidar. Existe perfil para não cuidar. Né? Então, quando você está investigando um caso de adoção, quando você está investigando responsabilidade jurídica de uma criança, quando você está investigando guarda, você está investigando se essa pessoa tem algum transtorno que possa colocar em risco o cuidado daquela criança. Porque ser bom pai, ser boa mãe é uma questão conceitual, que a gente não consegue prever, porque isso vai se aprendendo, né? Então, quando você faz uma avaliação para adoção, ou para perícia, ou responsabilidade, ou guarda, é você investigando se esse paciente tem algum transtorno psicológico ou psiquiátrico, ou alguma dinâmica de personalidade muito perversa que possa colocar em risco essa criança. Legal, obrigada. Peraí. Conseguiu aí, Marcelo? Digita pra gente, que aí depois quando você terminar de digitar, eu olho aqui e a gente volta. Até aí, tudo tranquilo, pessoal? Tranquilo, professora. Então, vamos lá. Esses slides aparecem para vocês? Não. Não, não apareceu não. Não? Então, nós vamos começar a discutir agora o que seria uma avaliação de caráter seletivo e de caráter clínico, né? Como é que eles se diferenciam. Está carregado para vocês esses dados. Foi? Agora foi. Então, as duas têm caráter investigativo, né? Mas a investigação acontece de uma forma diferente. Quando eu faço uma avaliação seletiva, isso, a primeira coisa que é legal a gente entender é que não está implícito que eu estou disputando alguma coisa com alguém. Porque como a gente está muito acostumado a associar associar avaliação seletiva com processo seletivo, e processo seletivo e de regra tem uma disputa, parece que a gente atribui esse conceito na avaliação de caráter seletivo. Quando eu falo de uma avaliação dessa natureza, o que eu estou dizendo é que tem um perfil e que eu vou avaliar se você tem as habilidades exigidas para aquela função ou para aquela atividade ou não. Então, quando você vai lá no Detran, vocês todos hoje saem daqui não, porque essa hora não é hora de fazer avaliação psicológica, né? Vocês marcam amanhã de manhã, vai todo mundo lá na clínica do Detran fazer avaliação psicológica. Vocês não estão disputando a habilitação. Tem habilitação para todo mundo, mas existe um perfil com características mínimas e que eu vou te investigar para verificar se você tem essas características ou não. Então, às vezes, cria uma falsa sensação de que o processo seletivo é mais raso, né? Porque você, quando faz avaliação, é como se alguém estivesse aplicando o teste em você e dizendo, tem, não tem, tem, ótimo, segue no processo, está aprovado,
não tem, está contraindicado. Mas para que eu chegue nesse perfil, se isso for feito de forma correta, é uma pesquisa muito ampla, né? Então, hoje a metodologia que a gente mais utiliza, e se alguém tiver depois interesse, eu posso indicar referencial teórico, né, que é a profissografia, é uma metodologia desenvolvida aqui no Brasil pelo Pasquale, que é uma metodologia científica de análise de função. Então, para que eu possa determinar qual é um perfil de um cargo, eu vou entrevistar pessoas, eu vou até o posto, eu vou observar, eu vou relacionar quais são as principais tarefas, com que frequência essas pessoas fazem essas tarefas, vou entrevistar as pessoas que executam essa tarefa para que elas me digam o quão difícil elas entendem que aquela tarefa é. Depois disso tudo, eu vou pensar quais são as competências necessárias para realizar aquelas tarefas. E aí, se essas tarefas são tidas como muito importantes para aquele cargo e muito difíceis, eu vou usar essa medida para calibrar a minha linha de corte. Então, eu vou fazer a análise das competências, escolher as competências e vou determinar o quanto é que ele tem que ter aquelas competências. E é por isso que eu chego no perfil. Então, eu vou dizer, olha, para você, eu não trabalho em clínica do Detran, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é completamente aleatório. Olha, para você dirigir, você tem que ter agressividade na média, você tem que ter atenção concentrada na média superior, você tem que ter memória, falei atenção concentrada na média inferior, não, média superior. Você tem que ter memória visual de rosto na média, você tem que ter empatia média superior. Então, eu fiquei estudando meses para definir quais são as competências que você tem que ter e o score que você tem que ter. E é por isso que quando eu estou com você, o trabalho é rápido. Porque eu vou aplicar e vou verificar se você tem aquelas competências ou não. A avaliação de caráter seletivo não tem proposição de fazer investigação de psicopatologia e, por isso, não tem integração de dados. Eu vou analisar as suas competências e suas características de forma isolada e não integrada. Então, ela é uma avaliação bem complexa? Também, mas a complexidade dela está na elaboração do perfil. Depois que eu tenho um bom perfil determinado, o processo vai muito mais rápido, tá? Porque eu vou aplicar os testes e vou verificar se você tem as competências exigidas para tal. Quando eu vou para avaliação psicológica clínica, o meu movimento é o inverso. Quando eu estou num caráter seletivo, eu vou investigar tudo daquele cargo e depois eu vou só mencionar se você tem essas habilidades ou não. Quando eu recebo o paciente na clínica, eu não tenho perfil, né? Ainda que o DSM ou o CID dê para a gente um norte de quais são as características, quais são os critérios comuns em cada um dos transtornos, quando eu recebo o paciente, eu boa parte do tempo nem sei qual é a queixa dele. Então, quando ele agenda lá para fazer na FGS, a Pamela diz para mim, Fernanda, é um adolescente de 17 anos com problemas com uma demanda escolar. São dois irmãos, um de 10 e outro de 8, com uma demanda jurídica. É um idoso que sofreu um AVC. É o que eu sei do paciente. Eu tenho um histórico dele. Então, eu vou construir esse entendimento a partir do meu contato com ele. Então, a investigação se dá num momento diferente, no processo seletivo. Eu investigo o cargo e mensuro se você tem essas competências, e no processo de avaliação psicológica clínica, eu vou investigando essas características, porque não são só mais competências, no percurso, né? Então, o processo investigativo se dá em momentos distintos. E aí, quando eu falo de um processo investigativo no contexto clínico, ele se difere do processo seletivo, porque se eu não vou investigar só competências isoladas, se eu quero pensar numa dinâmica, se eu quero entender uma dinâmica,
eu preciso conhecer não só as suas características individuais, mas o ambiente que você está inserido, quais são os impactos culturais do que você está narrando para mim, quais são as violências que você sofre nesse ambiente que você está, ou quais são as violências que você gera no ambiente que você está. Então, quando eu penso numa avaliação psicológica no contexto clínico, ela é uma avaliação holística, ou seja, eu vou considerar o sujeito e todas as suas variáveis, né? Quando eu falo variáveis, isso tem uma linguagem muito técnica de pesquisa, né? Mas o que são as variáveis? Todas as relações que interferem na vida desse sujeito. Ele com a mãe, ele com o pai, ele com o filho, ele com o marido, com a esposa, com a avó, com o trabalho, com ele mesmo, com os animais dele, com a universidade. É ele tudo que o cerca. Se eu estou no processo seletivo, eu não olho para o ambiente, eu olho para ele. Quais são as competências que a Leliane tem? Então, eu estou olhando para as características individuais dela. Eu não vou estar focando em como é que ela se relaciona com o ambiente familiar dela. Eu não vou estar investigando, embora para mim isso seja um erro, né? Poucos são os casos que isso é investigado. Se ela tem algum transtorno, eu vou estar investigando as características individuais. Já no contexto clínico, a minha proposição é fazer uma investigação integral, ou seja, eu para conhecer a Liliane enquanto indivíduo, para conhecer a subjetividade e não só as competências, não basta investigar apenas as competências individuais, eu preciso investigar as competências individuais e todas as variáveis. Então, se eu estou numa avaliação seletiva, tem um perfil predeterminado, e eu vou investigar se esse sujeito tem essas competências ou não. Já quando eu estou numa avaliação psicológica clínica, eu vou considerar ele como um sujeito integral, e considerar essa integralidade é pensar nele, nas características individuais também, mas nas relações. E é por isso que quando a gente faz uma bateria de avaliação psicológica e utiliza testes psicológicos, isso vai ser respeitado. Vocês vão ver que em alguns momentos eu vou trabalhar com testes que vão falar de características individuais, como uma escala de personalidade, BFP, por exemplo, e ora eu vou trabalhar com alguns instrumentos que vão falar da relação dele com o ambiente, como HTP, TAT, CAT. Ora eu vou falar dos sentimentos dele, ou seja, o que é que nesse encontro do que ele é com o ambiente que ele está sentindo, está produzindo nele enquanto sentimentos, sensações, emoções. Vou usar um Pfister, tá? Então, é por isso que a gente compõe uma bateria, porque a gente precisa entender o que cada teste pode trazer para a gente como resposta, tá? Tá aí tudo tranquilo? Sim, ok. Sim. Então, exemplos aqui, né? Quando eu estou falando de avaliação psicológica seletiva, Detran é seletivo, tem um perfil para dirigir? Sim. Todo mundo pode dirigir? Não, porque tem um perfil, você pode não estar nesse perfil. Porte de arma de fogo tem perfil? Tem, né? Então, existem algumas características que você precisa ter e num determinado score. Recrutamento e seleção, cada vaga vai ter o seu perfil diferente, específico, concurso público tem perfil. Então, todos esses a gente está falando de investigações de caráter seletivo. Agora, quando é que eu estou falando de avaliação psicológica clínica? Psicodiagnóstico e perícia, tá? Jurema Alcides, inclusive, considera a perícia como um psicodiagnóstico. Vocês podem encontrar na literatura de outra forma, né? Sendo tratado como uma forma diferente de investigação. E aí, o que é que vai caracterizar, né, isso como um processo clínico? Primeiro, uma perspectiva de entender o sujeito, todas as suas dinâmicas, e porque quando eu estou fazendo uma investigação psicológica clínica, em alguns momentos eu tenho como proposição investigar psicopatologia. Então, o psicodiagnóstico surge com esse objetivo, né? Identificar se existem transtornos ou não, se existem patologias ou não, para fazer essa diferença do que é normal e do que é patológico. Eu, particularmente, prefiro falar do que é típico ou do que é atípico, né? Porque quando você fala
Uma diferença entre normal e patológico parte de uma lógica que qualquer diferença faz com que o sujeito tenha um transtorno, e isso está muito longe de ser uma verdade. Você pode ter características atípicas, você pode ter algumas esquisitices, e isso ainda assim não ser um transtorno, né? E quando nós falamos de perícia, isso está muito bem alinhado com o que a gente pensa do psicodiagnóstico, porque a perícia é para identificar uma condição, e normalmente essa condição está associada a ter ou não ter transtorno. Então, pegando aí, né, um pouco do que a Jussara perguntou com relação à adoção, que não é uma perícia, mas está inserida aí no contexto da justiça, normalmente o que a justiça te pede, te pergunta, até porque não existe perfil para viver, né? Então não existe perfil para ser mãe, não existe perfil para ser pai, para ser irmão. O que existe são condições psíquicas, transtornos complexos e severos que podem ou colocar a vida do sujeito em risco ou colocar a vida de terceiros ou da sociedade em risco. Então, o que é uma perícia no contexto criminal? É você avaliar se esse sujeito tem condições de se responsabilizar por aquilo que ele fez, se ele não tem nenhum transtorno que tire dele essa competência de fazer uma análise criteriosa daquele risco. Quando você está fazendo um exame criminológico, é você avaliando se existe um transtorno, se existe algum comportamento muito perverso que pode colocar a sociedade em risco. Se você está fazendo uma perícia, e isso tem bastante, tá? Muita demanda. Uma perícia no contexto da área de família, surge muito, tem muito pedido, seja como perícia, ou seja como assistente técnico, né? Alguém que quer produzir provas a favor ou contra alguém, e que te pede, eles vão dizer para você um parecer psicológico, mas não é um parecer psicológico, é um laudo psicológico, né? Vamos no futuro falar qual é a diferença sobre isso. O que ele quer saber é se essa pessoa, essa criança desenvolveu algum transtorno ou alguma condição de adoecimento com relação a essa convivência, ou se um dos cuidadores tem algum transtorno que possa colocar em risco a convivência sem uma assistência nessa visita, né, que é a visita assistida, porque raramente a visita é impedida, o que é solicitado às vezes é uma avaliação psicológica para verificar se há a necessidade de um acompanhamento dessas visitas. E tudo isso vai ser tido como uma perícia. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, ficou claro o que é uma avaliação psicológica, o que é um teste psicológico, e o que é uma avaliação psicológica clínica e uma avaliação psicológica seletiva, né? Fernanda, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você faz essas avaliações de concurso público, você tem autonomia para aprovar e reprovar, ou tem algum tipo de pressão, às vezes, para aprovar ou reprovar? Tipo, como às vezes as pessoas falam que tem, tipo, um número de pessoas que você tem que aprovar, um número que tem que aprovar. Tipo no Detran, às vezes a gente vê muita gente sendo aprovado, né, no caso, para carteira, coisas do tipo. Mas no Detran não tem pressão, não. No Detran o que tem é pouco tempo depois de teste. Mas não tem uma meta de habilitação a ser conduzida, a ser dada por semana. Concurso público não tem pressão. Bom, eu trabalho para a Sebrasp, tá? Eu não posso afirmar que eu sou responsável técnica da IBM, então eu não posso afirmar que não exista, mas nessas não. Agora, o lugar que você vai receber pressão é recrutamento e seleção, aí tem de montão, tá? Acaba tendo essa intervenção, né? Tem de montão por múltiplos fatores. Tem porque às vezes tem que fechar vaga, e aí às vezes pedem para flexibilizar o perfil, tem porque tem indicações, e que às vezes gera uma pressão para você aprovar ou não aprovar, mas em concurso público, pelo menos nas bancas que eu tenho experiência, zero de pressão nesse sentido. Tem pressão do candidato, né? Curso, essas coisas, mas
Da banca, não, nenhuma, zero. Tá? Tranquilo? Posso seguir? Beleza. Então, como é que se dá essa... Eu fico voltando em vocês toda hora, daí eu tiro o slide toda hora, gente, mas eu tenho necessidade de falar olhando para as pessoas. Então, como é que acontece o percurso do processo seletivo? Já vai para você. Como é que acontecem essas etapas? Perdão, processo seletivo não, do contexto clínico. Tá? Quando a gente trabalha com processo de seleção, de processo de avaliação psicológica clínica, o que a gente, processo de avaliação psicológica tem início, meio e fim. Ela pode ocorrer de maneiras diferentes. Então, o Marcelo não tem objetivo de abrir um consultório especializado em avaliação psicológica. O interesse do Marcelo é utilizar... Vou só fechar aqui o áudio de alguém que estava aqui. O interesse do Marcelo é utilizar da avaliação psicológica na prática clínica dele. Tá? Então, esse é o objetivo dele. O paciente vai ligar dizendo que ele tem que marcar um atendimento, que alguém indicou que ele fizesse psicoterapia, que ele não está se sentindo muito bem, que ele acha que a psicoterapia pode ajudá-lo. Em alguns momentos, essas etapas que eu vou dizer aqui não vão ser tão rígidas numa prática clínica. Ou seja, você receber o seu paciente, você devolver para ele qual é uma hipótese, você dizer qual é o plano de avaliação. Isso acontece de uma forma mais fluida. Mas para quem vai trabalhar especificamente com avaliação psicológica, que é o meu caso, acontece exatamente do jeito que está aqui, tá? Alguém vai ligar para você e vai ter que você fazer avaliação psicológica por um motivo, porque a avaliação psicológica é provocada, e aí os motivos são os mais variados. Então, hoje, teve agendamento para fazer avaliação para concurso público da aeronáutica, teve avaliação para fazer cirurgia, para cirurgia bariátrica, tem uma queixa de uma criança que a mãe suspeita de autismo, e tem um adolescente que a mãe suspeita de que está muito agressivo. Então, são os três. Agora, na parte da tarde, quando eu passei lá na empresa, os três que eu vi agendar, os quatro foram isso, foi sobre isso. Exceto concurso público e cirurgia bariátrica, que tem um caráter mais seletivo, a criança e o adolescente, quando a mãe diz para mim, estou para a FGS, né? Porque a gente tem uma equipe. Meu filho está muito agressivo, isso é uma queixa. Meu filho tem autismo, isso é uma queixa. O psiquiatra pediu para fazer avaliação porque ele suspeita de transtorno de ansiedade generalizado. Tudo isso é uma queixa. E uma queixa deve ser transformada numa hipótese. Qual é a diferença, Fernando, de uma queixa e de uma hipótese? Muitas vezes esse conteúdo, né, essa busca da avaliação, vem por um olhar que é um olhar não técnico. Então, essa mãe pode estar dizendo para você que é agressivo e você identifica naquele paciente a partir de uma entrevista que não é agressividade, é baixa resistência à frustração. Quando a mãe vem trazer para você com queixa de autismo, você pode entrevistar essa mãe, observar a criança e entender que ele não parece uma queixa de autismo, mas sim um transtorno de desenvolvimento intelectual. Então, o teu processo investigativo vai dar início da sua hipótese. Quanto maior a sua competência de desenvolver uma boa hipótese, maior é a chance de você fechar esse diagnóstico com precisão. Então, não se arrisquem a investigar
por uma queixa, por uma demanda. Porque a chance de você nortear o seu processo de avaliação de forma equivocada aumenta muito. Ainda que as pessoas hoje tenham acesso à informação, né, tem um professor Egídio, um dos diretores lá do Instituto, ele diz, bom, agora a gente não dá a primeira opinião, a gente dá a segunda opinião, porque a primeira opinião é sempre do doutor Google. Então, raramente alguém vai chegar lá no consultório hoje e vai dizer, eu não sei o que eu tenho, não tenho nem ideia do que eu tenho. Não, a pessoa já pesquisou e ela vai dizer, eu acho. Bom, isso quando ela não disser, eu tenho, vim aqui para investigar porque eu quero confirmar que eu tenho tal coisa, tá? Mas a chance da pessoa fazer essa definição operacional equivocada, até porque alguns comportamentos têm correlação alta. Então, quando eu penso em agressividade e impulsividade, é comum nós vemos esses comportamentos acontecerem juntos. É tão comum que as pessoas os confundem. Elas dizem que elas são agressivas, quando na verdade elas são impulsivas e vice-versa, né? Mas por que que isso para a gente é um problema? Porque o teste, ele investiga construtos específicos. Então, o teste que avalia a agressividade, ele não necessariamente vai avaliar a impulsividade. Então, se você tem que pensar num projeto de investigação, o que é o plano de investigação? É o teu projeto para confirmar ou refutar a sua hipótese. Se essa delimitação da hipótese é de uma escuta técnica, você vai escolher os testes errados. Então, por isso que a entrevista inicial, ela é um momento precioso na nossa investigação. Porque é a partir do que eu vou escutar dessa pessoa, ou do cuidador dessa pessoa, é que eu vou transformar esse conteúdo numa hipótese. Então, eu costumo dizer qual é o momento mais importante hoje, mas também mais difícil do psicodiagnóstico. É elaborar a hipótese e integrar os dados. Todo mundo acha que a aplicação dos testes é a mais difícil. A aplicação dos testes é treinamento. Ponto. Treinou, vai fazer bem. Só que se você não fizer uma boa hipótese inicial, você vai fazer um plano de avaliação, ou seja, você vai elaborar um projeto para investigar algo que está errado. E ele vai dizer para você, Andressa, não é isso não, hein? Só que às vezes ele diz isso para você lá depois do seu segundo, terceiro encontro. A Andressa desconfia que o teu paciente tem um prejuízo de capacidade de processamento. E a Andressa aposta na inteligência. E aí ela, super cuidadosa, vai lá e vai aplicar um VISC. Vai passar o primeiro encontro, vai passar o segundo encontro, vai passar o terceiro encontro. Quando ela fizer o levantamento do VISC, ele vai dizer, não tem prejuízo de inteligência. E aí a Andressa faz o quê? Já no terceiro encontro, né? Porque hoje os nossos planos de avaliação são bem enxutinhos, 4 encontros, 5 encontros. Então, quando ela deveria estar dando, já caminhando para o fechamento do caso dela, ela não tem informação nenhuma confirmada ainda. Ela vai ter que partir do zero. Então, você ter uma boa escuta clínica, conseguir delimitar bem quais são os construtos é fundamental para você fazer um plano de avaliação. Porque, na verdade, o ideal, né, quando você faz um bom plano de avaliação, uma boa hipótese inicial, é que os testes confirmem o que você observou. Às vezes, o que ele nos dá como uma substância ainda maior é calibrar isso, né? Então, eu falo, bom, esse paciente me parece desatento. Ou, olha... Fernanda, Oi, desculpa, você pode repetir de novo a hipótese inicial para mim? posso. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Às vezes, estou fazendo uma entrevista com o paciente e eu percebo que as respostas dele são coerentes, mas que o tempo que ele leva para responder, assim, pensando para me responder, está muito diferente da maioria dos adolescentes que eu investigo, entendeu? Então, a resposta está certa, mas assim, sei lá, parece que ele demora muito para dar a resposta. Se ele está demorando muito para dar a resposta, ainda que a resposta seja correta, a chance é que isso seja capacidade de processamento. E aí, a capacidade de processamento, quando eu utilizo lá o teste dos 5 dígitos, ele não só vai confirmar que é isso, mas ele vai dizer o quanto está prejudicado. Então, às vezes, o teste vai nos ajudar a pensar
não só confirmar se sim ou se não, mas o quanto tem de prejuízo. Então, repetindo a hipótese inicial, eu não vi quem falou comigo, eu não escutei, não sei quem é, mas repetindo a hipótese inicial, para você que solicitou, a hipótese inicial, ela ocorre a partir de uma escuta clínica da queixa do teu paciente. Então, o que ele traz para você é uma queixa. Ele vai chegar no seu consultório dizendo, olha, eu vim fazer avaliação porque minha memória está muito ruim. Então, isso é uma queixa. Você vai, através da entrevista, escutar esse caso, entrevistar ele e vai transformar essa queixa numa hipótese. Então, você pode perguntar, e eles perguntam, mas você esquece o nome? Não. Se você está falando com as pessoas e essa informação falha para você, não. Então, por que você está achando que isso é queixa de memória? Ah, porque às vezes eu estou em casa e penso que eu tenho que comprar tal coisa, e aí chego no mercado, não compro, só lembro que eu tinha que comprar quando eu cheguei em casa, e aí está sempre faltando coisa na despensa. Você fala, bom, isso que ele está narrando pode não ser memória, pode ser atenção. Ah, mas quando você faz isso, você volta e pergunta para ele, né? Bom, mas quando isso acontece, normalmente você está prestando atenção no que você está fazendo, né? Você faz lista e ainda assim você chega no mercado e esquece. Como é que é isso? Ai, não, olha, Fernanda, é tanta coisa ao mesmo tempo que eu saio de casa para fazer compra, mas aí no meio do caminho um liga, outro liga, um monte de coisa do trabalho. Quando eu chego em casa, às vezes estou no mercado e fico até irritada porque eu queria poder fazer compra direito, mas toda hora o meu chefe me ligando. E aí, quando eu chego em casa, eu percebo que não comprei tal coisa. Então, entendendo você que pode ser um monte de coisa, né? Que pode ser atenção, que pode ser funções executivas, que é uma dificuldade de organização do pensamento, que pode ser estresse, que pode ser burnout. Então, talvez esteja para além da memória. Na verdade, o que ele está dizendo para mim aí não tem quase nada de memória. Talvez eu coloque um teste de memória para responder a ele isso. Mas eu escutei ele, mapeei tudo que pode, pelo que ele está me trazendo como comportamento. Tudo que pode estar envolvido nesse processo, que resulte no prejuízo. E aí, a partir dessa minha análise, eu vou construir um plano de avaliação. Então, perceba que se eu fosse investigar, fazer um plano de avaliação para a queixa dele, eu investigaria a memória. AVALT, MVR, TPIC, Cubo de Corse. Mas a partir da minha escuta e da minha delimitação, esse plano de avaliação mudou totalmente. Eu tenho atenção, eu tenho funções executivas, eu tenho memória, eu tenho estresse. Então, eu vou colocar uma escala de estresse, eu vou colocar BPA, eu vou colocar BDF, eu vou compor esse processo de uma forma diferente. Então, a chance de eu conseguir fechar esse caso aumenta. Então, entrevistar bem faz muita diferença para você compor uma boa hipótese inicial, tá? Te respondi, quem falou comigo que eu não vi o nome. Oi, Fernanda, Aline, respondeu sim, tá bom? Obrigada. Beleza. Depois que a gente elabora o plano de avaliação, né? Então, aqui nesse percurso, funciona. O paciente vai te ligar, vai te mandar uma mensagem no WhatsApp, vai dizer, ó, preciso fazer por conta disso. Você vai marcar uma entrevista, vai compor a sua hipótese inicial, e a partir da sua hipótese inicial, você vai pensar o plano de avaliação. Depois desse plano de avaliação aqui, é o momento de você fazer o seu contrato com o seu paciente, tá? Então, olha, Aline, a partir da minha entrevista com você, a minha hipótese é X, e eu vou precisar de 4 encontros mais um encontro de devolutiva para fechar o seu diagnóstico. E aí, a partir disso, né, a partir de todas as ferramentas que você vai utilizar, do tempo que você vai utilizar para fazer a sua avaliação, você vai estipular aí o teu valor pelo processo, tá? Então, isso ocorre aqui, ó, tá? Eu dizendo, olha,
Aline, são 4 encontros, mais uma entrevista devolutiva, mais um laudo, e o valor da avaliação é X. Seu paciente concordando, você você segue para a parte operacional, né? Você vai aplicar os seus testes, vai aplicar as suas técnicas, vai levantar, vai selecionar os dados, porque os dados se tornam consistentes quando eles se repetem. Então, às vezes, você tem um dado grave, perda de contato com a realidade, mas ele não apareceu mais em momento nenhum. Se o paciente não tem histórico de perda de contato com a realidade, ele não aparece em nenhuma outra ferramenta, em nenhum outro teste. Então, por isso que a gente fala de selecionar os dados, né? Porque alguns dados são desconsiderados, eles são tidos como um dado ao acaso. E isso é perfeitamente compreensível, porque os testes têm evidências de validade, né? Então, ele diz, olha, eu sou capaz de avaliar 0,92 desse comportamento, ou seja, 92%, né? Tem 8% aí que pode ser o acaso. E aí, quem vai ajustar esse acaso somos nós, selecionando os dados. A gente vai integrar os dados, que é um momento mais gostoso, porém mais difícil. Vocês vão acompanhar isso nas nossas sessões clínicas. E aí eu vou dizer, a gente junto vai pensar, olha, bom, essas características todas juntas resultam em tal transtorno, em tal comportamento, em tal condição, tá? Então, integrar os dados é utilizar de tudo que tu aplicou, levantou, percebeu, observou, alguém te contou, e pensar o diagnóstico desse paciente. E depois disso, a gente vai comunicar os resultados. Comunicar os resultados no psicodiagnóstico é entrevista e laudo, não é ou, né? Então, nós temos que fazer uma entrevista devolutiva e temos que comunicar os nossos resultados via laudo, via documento, sempre, tá? Tranquilo até aqui? Sim, tranquilo. Sim. Então, quando eu falo de uma demanda inicial, né? Quando eu estou recebendo a demanda desse paciente, que é a queixa dele, ele vai me trazer os relatórios da escola. Nós tivemos um caso lá na FGS, que a mãe trouxe quase uma mala, ela realmente trouxe uma mochila. Fotos, cartas que o menino escrevia, desenhos que o menino fazia, né, os relatórios da escola. Se tiver exames que você julgue pertinente, você vai fazer, vai ver os encaminhamentos. Então, às vezes a escola manda, né, encaminhar para fazer avaliação com queixa de tal coisa. Às vezes manda até esse comportamento mais descritivo, um médico, psiquiatra, todo mundo pode mandar aí alguma informação para você e você vai buscar essa informação para transformar numa hipótese inicial. Então, na demanda, ela trouxe tudo para você, ou te mandou pelo WhatsApp, enfim. E aí você, numa entrevista, vai transformar tudo isso aqui, que é relatório, exames, encaminhamento, contato inicial, entrevista, vai resultar na sua elaboração da hipótese inicial. O plano de avaliação é você escolhendo como você vai investigar a sua hipótese inicial. Quais são os testes, quais são as técnicas, né? O que você vai fazer para confirmar ou refutar isso aqui. A aplicação dos testes e das técnicas é a execução do teu projeto. Então, eu vou fazer uma sessão lúdica, eu vou observar, eu vou pedir desenhos, mas eu também vou aplicar um CAT, também vou aplicar um EPQJ, também vou, tá? Então, é você executando o teu projeto. Você vai levantar os seus testes, vai selecionar aquilo que é discrepante, ou seja, apareceu uma vez, não apareceu mais, vai integrar esses dados, formulando as suas conclusões, né? E aí, conclusão não necessariamente é um transtorno, ele pode ser um diagnóstico preventivo, tá? Ou ele pode, inclusive, não ser nada. E depois disso, você vai entrevistar, vai fazer a sua entrevista devolutiva e vai emitir os seus laudos para o seu paciente, tá? Então, o que é que tem de diferente aí, né, quando a gente pensa na avaliação psicológica clínica e na avaliação psicológica enquanto científica? A gente já conversou um pouquinho disso no início da nossa aula, mas a Jurema traz esse marco por trazer os testes psicológicos para o nosso processo. E o que diferencia o teste psicológico das demais ferramentas, teremos uma aula sobre isso, é o fato dele ser validado de forma sistemática e utilizando critérios científicos. Então, ele deixa de ser uma comparação subjetiva e passa a ser uma comparação científica.
Então, quando eu investigo um paciente, e aí eu observo ele, falo, eu acho que existe que esse tempo de resposta dele está mais lento, ainda que mais lento, talvez seja normal, talvez seja típico. Então, o que o teste me possibilita? Comparar o resultado desse paciente com outros pacientes na mesma escolaridade, na mesma idade, com as mesmas características, e através desse valor numérico mostrar para mim que não, realmente está mais lento. Ou não, está mais lento, mas ainda assim dentro da normalidade. É por isso que ele é tido como uma ferramenta científica, né? Porque ele é validado de uma forma sistemática, utilizando de critérios e parâmetros científicos, e isso traz uma notoriedade para o processo de avaliação psicológica quando se utiliza de testes para um processo de investigação científica também. Então, ainda que não obrigatório, um teste, quando utiliza testes psicológicos, ele traz aí uma notoriedade científica, tá? Então, quando a gente pensa no psicodiagnóstico utilizando testes, ele é obrigatório? Não, como nós já discutimos, né? Então, as vantagens de nós utilizarmos é que ele traz essa comparação, que é uma comparação científica. Ele me permite obter esse conhecimento num curto espaço de tempo. Então, se eu faço uma avaliação psicológica no contexto clínico, em alguns momentos, com psicoterapia, é provável que, se os dois profissionais fizerem de forma correta, cheguem na mesma resposta, mas vão chegar em tempos diferentes. Na prática clínica, dependendo da escuta, da forma voluntária desse paciente trazer esse dado, a tendência é que o diagnóstico demore mais. E quando a gente pensa em intervenção clínica, quanto mais rápido o diagnóstico, maior a chance da gente reverter esse comportamento, da gente estagnar esse comportamento, da gente impedir surtos, impedir que o transtorno se estabeleça de uma forma estrutural. Então, pensar na possibilidade de obter essa informação com rapidez é uma vantagem expressiva pensando na saúde mental. E os testes também nos permitem tirar não só a desabilidade social e a manipulação por parte do paciente, mas a nossa também. Embora na universidade nós estejamos a todo momento, né, orientados ao cuidado com a neutralidade, em alguns momentos a gente não percebe que está tendo um olhar para aquele sujeito, para aquele paciente que pode favorecê-lo ou prejudicá-lo. Então, que você de alguma forma desenvolveu um comportamento de antipatia àquele paciente, ou que de alguma forma você desenvolveu um paciente, uma relação de um vínculo excessivo com aquele paciente e que isso pode interferir na sua avaliação. Então, ele não tira só a desejabilidade, a neutralidade e a manipulação do paciente, mas às vezes do psicólogo também, tá? E aqui eu deixo para vocês algumas referências. O livro da Juliana Cid, que é o Psicodiagnóstico 5, vocês conseguem facilmente encontrar em PDF. Cheguei a falar desses dois livros aqui no nossa aula inaugural, né? O livro do Roots é um livro mais atual, que vai falar do psicodiagnóstico de uma forma mais contextualizada. E tem a cartilha da avaliação psicológica disponível pelo Conselho, embora de 2013, ela traz uma parte conceitual, que é o que a gente discutiu aqui, do que é avaliação psicológica, da diferença da avaliação psicológica e da testagem, uma linguagem muito interessante. E é um material gratuito, então quem não quiser investir na compra de livros por hora, a avaliação psicológica, ou a cartilha do Conselho irá ajudar bem aí nesse entendimento dessa nossa aula de hoje. E aí, pessoal, dúvidas? Marcelo, conseguiu escrever aqui no chat aquilo que você ia perguntar naquela hora? Não? Depois você manda a dúvida, que a gente responde aqui. Professora, Oi. essa cartilha de avaliação psicológica, como é que a gente faz para conseguir ela? Vocês vão receber esses slides, e aí nos slides vai ter o link dela.
Mas eu posso pôr o link aqui para vocês agora. E outra coisa, esse material que a senhora está usando, nós podemos ter acesso a ele através de PDF? Você diz o Acompanhar? slide que eu usei hoje, Isso, vocês recebem os slides de todas as aulas. tá bom, obrigado. Tá bom? Pessoal, antes de terminar, vou lançar um desafio aqui para vocês, né? A gente tem um livro, que na verdade é um guia prático de elaboração de documentos psicológicos. Então, aqueles que postarem aí no feeds de vocês um print da nossa aula de hoje e marcarem a FGS, na segunda-feira a gente vai estar verificando qual foi o mais curtido e vocês vão ganhar um guia de produção de documentos. Quem é de fora do Rio, porque a gente tem umas amigas aqui né, que vão fazer tudo EAD, né? Se forem as ganhadoras desse nosso desafio, quando nós mandarmos o material de vocês, os testes, pelo correio, a gente manda também a cartilha, tá? Que é o Guia Prática de Avaliação Psicológica. Então, postem lá, marquem a FGS, aquele com maior curtida até segunda-feira vai ganhar aí um guia prático de elaboração de documentos psicológicos. Tá bem? Tá ótimo, professora. Obrigada. Valeu, professora. Opa! Dúvida, gente? Por hoje? Não, hoje foi Não? ótimo, tranquilo. Posso ficar tranquila? Por enquanto, sim. Por hora, sim. Então, tá bem, gente. Estou encerrando aqui a nossa gravação. A senhora fica com Deus, uma boa noite.